Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui com a transmissão do nosso devocional. Uma grande alegria poder entrar na sua casa, entrar aí na sua sala, talvez no seu quarto, no seu smartphone, talvez você esteja me vendo na sua TV, no seu computador. Muito obrigado por mais uma vez você dar um pouquinho da sua atenção. Nosso desejo hoje é que a programação possa ser uma bênção. Na verdade, estamos de segunda e terça trazendo apenas um devocional e também às quintas, sextas e sábado. E nos domingos e às quartas-feiras, uma programação um pouquinho mais comprida, né, com culto, louvor e oração. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Então, convido você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículo 35. Enquanto localizo o texto aqui, eu vou estar esperando apenas alguns momentos para que você deixe o seu boa noite aí, para que você nos deixe saber se você está conectado. O seu retorno é muito importante para nós, né? Para que possamos aí ter essa conversa, né? Daquele que está transmitindo para com aquele que está ouvindo também. Apesar de aí na projeção termos 35 ao 40, eu gostaria que você acompanhasse comigo o versículo de número 40 por enquanto. Diz a Escritura: Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele falando com os seus discípulos, ele vem até eles e ele diz: Eu quero que vocês estejam preparados. Então, hoje à noite, nós vamos falar justamente sobre isso. Nós vamos falar sobre estar preparados. Sobre o que o Senhor Jesus Cristo estava falando aqui? Afinal, preparados para o quê? E a pergunta da nossa introdução é: estamos preparados para aquilo que o Senhor estava falando aqui? Oremos. Pai, obrigado pela oportunidade. Fale aos nossos corações com sabedoria, Pai, e entendimento, para ensinar e para também ouvir e aprender. Esteja tocando em todos aqueles que estão exatamente agora nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos preparados? O Senhor Jesus Cristo, ele vem aqui e ele fala com os seus discípulos. E é claro que o contexto bíblico está falando sobre o seu retorno, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, arrebatando, vindo para buscar a sua igreja. Esses dias de pandemia, estou ouvindo muitas frases como essa, né? Será o fim do mundo? Alguns crentes estão falando: Cristo está voltando, Cristo está às portas, vindo para buscar a sua igreja. Eu me lembro quando jovem, havia um irmão na igreja onde que eu congregava, e esse irmão, ele mais ou menos ele calculou, ele previu a data em que Jesus Cristo estaria voltando. E mais ou menos, se eu não me falha a memória, ele fez uma conta mais ou menos em que o Senhor Jesus estaria voltando para buscar a sua igreja ali por volta do ano de 87, 88. Não aconteceu, pelo menos naquela data. Hoje, lendo um artigo aqui em meu escritório, eu vi uma pessoa dando um relato de um americano, um crente, que ele projetou que o Senhor Jesus estaria voltando especificamente na data de 21 de maio de 2011. Também não aconteceu naquela data. Então, a verdade é que mesmo entre o povo de Deus, o povo cristão, e principalmente entre aqueles que estudam escatologia e gostam destas coisas, dessas informações, destes dados e até mesmo das datas que existem e são dadas na palavra de Deus, muitas vezes tentam adivinhar, né? Ou prever quando é que Jesus Cristo estaria voltando. A verdade é que a Bíblia nos fala que a hora, o dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe, o próprio contexto bíblico aqui nos fala isso, né? Nesse versículo de número 40 que nós lemos, diz: Porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais.
Mas o principal assunto do texto não é esse, o dia, a hora, o momento em que Jesus vem. O assunto que o Senhor Jesus Cristo está trazendo aqui é que, independente da data, o cristão precisa estar preparado. E eu pergunto a você: você está preparado para a vinda de Cristo? Eu estou preparado? Como é que nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor? Então, nessa noite, nesse nosso devocional, nós vamos trazer alguns ensinamentos bem práticos, porque no próprio contexto bíblico, o Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que estar preparados em atividade. Porque o versículo 35 diz: estejam cingidos os vossos lombos. Nós temos que estar ativos. Nós esperamos sim a vinda do Senhor Jesus Cristo, temos que aguardar sim a vinda do Senhor, mas não de braços cruzados, não no desânimo, não na preguiça. Não podemos estar assim parados. Nós temos que estar em atividade. O Senhor Jesus Cristo aqui, usando o exemplo de um servo, né, ele diz: estejam cingidos os vossos lombos. Nos faz lembrar até, né, o texto de Efésios, capítulo 6, não precisa abrir lá, depois você veja, Efésios 6,14, quando ali é dito sobre a armadura espiritual. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Então, o que significa cingir os lombos, que nem a expressão bíblica é trazida? Cingir os lombos era uma expressão literalmente, né, mostrando que naquela época, né, as pessoas, os homens, eles usavam aquelas vestimentas compridas, e elas estando compridas, seria impossível eles poderem ter mais mobilidade, principalmente se precisassem ir para uma guerra, ir para uma luta, ou mesmo se precisassem se apressar, correr para alguma atividade, seja ela qual for. Então, diante disso, muitas vezes na Bíblia, nós vemos a expressão, né, a orientação de cingir os lombos. O que era cingir os lombos? Era você pegar a parte de baixo da vestidura e prendê-la no cinto, onde havia a roupa, né? Havia um cinto ou uma corda ou alguma coisa em que pudesse ser presa essa parte mais longa da roupa, para que você pudesse ter mais mobilidade na sua atividade. Você não poderia ser prejudicado, você não poderia estar atrasado, você não poderia ser um lerdo por conta da sua própria roupa. O que o Senhor Deus está nos ensinando? Ele está nos ensinando que, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, nós temos que cingir os lombos, nós temos que estar em rapidez no serviço, nós temos que estar em atividade. Isso me faz lembrar, né, o texto bíblico que diz que Deus não quer preguiçoso em sua obra. Já percebeu que nós vivemos praticamente, me parece que uma época da igreja preguiçosa, uma igreja um tanto quanto estagnada, uma igreja parada? Não é assim que nós esperamos o Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos o Senhor Jesus Cristo em atividade, cingindo os lombos. Se você não está esperando Cristo, trabalhando para o Senhor, animado, servindo ao Senhor, né, em atividade mesmo até mesmo quase que suando o rosto, animado, servindo ao Senhor, você está esperando o Senhor da maneira errada. Esperamos o Senhor Jesus Cristo em atividade. Em segundo lugar, não apenas nós estamos preparados, esperando o Senhor Jesus Cristo em atividade, mas em segundo lugar, em autenticidade. O versículo 35 ainda diz, né, aí, e acesas as vossas candeias. O Senhor está falando agora, em segundo lugar, que o cristão ele é autêntico, ele está com as suas lâmpadas, ele está com as suas candeias acesas. Muitas lições nós podemos tirar aqui, né? Porque a Bíblia nos fala: vós sois o sal da terra, Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então nós esperamos o Senhor Jesus Cristo
não em trevas como o mundo em trevas está, mas nós esperamos o Senhor Jesus Cristo com as nossas candeias acesas. E essa lição é muito importante, porque uma candeia acesa significa que estamos brilhando a luz de Cristo. A candeia acesa significa que nós estamos sendo instruídos pela palavra de Deus, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A candeia acesa significa que a luz de Cristo está brilhando neste mundo extremamente em trevas, como outros contextos bíblicos nos ensinam isso. Então, como que nós esperamos o Senhor Jesus Cristo? Nós esperamos como cristãos autênticos, não como pessoas do mundo incrédulos, perdidos. E esse é um dos grandes problemas da igreja. A igreja hoje está muito parecida com o mundo. A igreja não está andando com a sua candeia acesa, muito pelo contrário. A igreja hoje está apagada. E se esta pandemia está servindo para muitas coisas, tomara Deus que nos ajude também para que a igreja extremamente apagada possa estar em autenticidade, melhor dizendo, perdão, com a sua luz brilhando. Eu pergunto a você, você está esperando o Senhor Jesus Cristo? E essa espera está revelando, está mostrando alguém que brilha à luz de Cristo? Ou está mostrando alguém com uma lâmpada apagada? Com uma luz apagada? Alguém que está deixando de brilhar à luz de Cristo. Como é que nós esperamos Cristo? Nós esperamos o Senhor Jesus Cristo preparados, em atividade. Nós esperamos o Senhor Jesus Cristo também preparados em autenticidade. Em terceiro lugar, nós esperamos o Senhor Jesus Cristo em afinidade. O versículo 36, nesse contexto, diz: E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Então existe uma expressão aí que diz, logo possam abrir. Então isso mostra, em terceiro lugar, a afinidade. A igreja está ansiosa esperando o seu Senhor, esperando o noivo. A igreja, como noiva, espera o seu noivo. E ela espera em afinidade, porque a Bíblia aqui nos mostra, né, esse noivo entrando na sua casa. E ali dentro da casa, quem está? Está a sua noiva. Ele vem para buscar a sua noiva. Dentro do contexto bíblico, a explicação está no relacionamento Senhor com o seu servo. O Senhor está voltando para a sua casa e dentro ali da sua casa está o seu servo. Ele não vê a hora do Senhor chegar e bater. O servo está ali à porta, pronto para abrir. Seja o relacionamento servo, Senhor, Senhor e servo. Seja o relacionamento o noivo com a sua noiva. A grande verdade é que, em terceiro lugar, nós esperamos o Senhor de uma maneira pronta, em afinidade. A igreja está em relacionamento constante com Jesus Cristo. Por isso que é importante nós termos uma vida de devoção, nós termos uma vida de oração, nós termos uma vida de leitura da palavra de Deus. Nós termos uma vida, assim que tudo voltar ao normal, nós termos uma vida congregando com a nossa igreja local. O crente que espera o seu Senhor, que está preparado esperando o seu Senhor, ele não vive uma vida distante do seu Senhor. Muito pelo contrário, ele vive uma vida de profundo relacionamento com o seu Senhor. Para que quando o Senhor bata a porta, ele imediatamente a abre. Porque ele está ansioso esperando o Senhor. Meu querido, em terceiro lugar, eu pergunto, você tem tido afinidade com o seu Senhor? Como tem sido o seu relacionamento com Cristo? Como tem sido? Me parece, mais uma vez trazendo um pouquinho do problema da nossa pandemia, me parece que uma das coisas que tem ajudado e ajudado muito é que crentes no Senhor Jesus Cristo estão tendo um relacionamento mais íntimo com o seu Senhor.
eles estão mais dependentes do seu Senhor, eles estão mais perto do seu Senhor, eles estão mais perto da Bíblia, da palavra do Senhor, eles estão mais perto do jejum e da oração ao Senhor. Glória a Deus por isso. E tomara Deus que também tudo isso passando, as coisas voltando ao normal, que também as coisas ruins que eram e estavam dentro da nossa normalidade, elas não permaneçam. Porque nós não precisamos do Senhor só em época de pandemia, época de preocupação, época de problemas. Nós temos que ter a afinidade com o Senhor porque Ele é o Senhor. Nós temos que ter uma vida com Cristo porque Ele é o nosso noivo e em breve Ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Você está pronto para logo abrir a porta? A Bíblia nos fala que em Apocalipse capítulo 3, que o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e com ele cearei e ele comigo. É uma dura realidade mostrando que muitas e muitas vezes o Senhor quer ter afinidade conosco, mas Ele está do lado de fora das nossas casas, Ele está do lado de fora do nosso coração. Eu pergunto a você, antes de ir para o último ponto, qual é ou qual tem sido o nosso relacionamento com Cristo? Se não estamos tendo afinidade com Ele, fato é, com certeza, que não estamos preparados para esperar a sua vinda. Com certeza não estamos preparados. Então, nós falamos sobre atividade, nós falamos sobre autenticidade, nós falamos sobre afinidade. E, em último lugar, nesse nosso breve devocional, nós temos que esperar o Senhor em ansiedade. O versículo 37 diz: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará sentar à mesa, e, chegando-se, os servirá. E ainda o verso 38 diz: e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Em quarto lugar, nós vemos servos que estão vigiando, servos que estão ansiosos, esperando o Senhor. A palavra ansiedade, ela tem um duplo sentido, né? E o sentido que a ênfase do texto bíblico está mostrando aqui, né? E que nós colocamos para a aliteração do próprio aprendizado, é que ansiedade significa um desejo ardente, veemente, impaciente. E aqui nós vemos a importância dos servos do Senhor, dos crentes no Senhor Jesus Cristo, então, estarem ansiosos pela vinda de Cristo. E por conta disso, eles não param de vigiar. Eles não param de esperar, de aguardar. E como diz a Bíblia, né? Olhai para as coisas lá de cima. São aqueles crentes que acordam todos os dias e eles quase que falam com seus próprios lábios e dizem: ó Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eles estão esperando, aguardando. E agregados a essa espera ansiosa, eles vigiam. A maioria das vezes, na palavra de Deus, onde nós vemos a palavra vigiar, junto com a palavra vigiar está a palavra também, então, orar. Orar. Diz a Bíblia, a palavra de Deus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A maioria das vezes que é trazida a palavra vigiar nos contextos bíblicos, ela está relacionada a tempo. Portanto, o crente em Jesus Cristo, ele está ansioso neste tempo, seja ele qual for, pandemia ou não, no tempo presente que ele está vivendo, ele está ansioso esperando o seu Senhor. E a Bíblia nos fala, seja na primeira vigília, na segunda, na terceira, na quarta, não importa, ele está vigiando, ele está ansioso, ele está aguardando, e ele está pronto para ver o seu Senhor passar, para ver o seu Senhor chegar e entrar pela sua porta. Amado irmão, como é que nós esperamos o Senhor Jesus Cristo? Como que é que nós provamos para Ele, para o mundo ao nosso redor e para nós mesmos que nós estamos esperando de verdade Cristo?
é a nossa própria ansiedade, é a nossa própria vontade de ver o Senhor, é a nossa própria atenção de, né, estarmos como bons soldados, vigiando, aguardando, para não cair, para dar um bom testemunho, para permanecer firmes, constantes e abundantes, porque Jesus Cristo a qualquer momento voltará e nós precisamos estar preparados, ansiosos, prontos para abraçar o nosso Salvador. Que texto bíblico maravilhoso. Porque o Senhor Jesus Cristo aqui, ele diz: o dia e a hora não compete a vocês saberem, mas o importante é que vocês estejam preparados. Termino o nosso devocional nessa noite perguntando a você, perguntando para todos nós: estamos bem preparados? Você está preparado para receber o Senhor Jesus Cristo nessa noite? Estou falando que você é um crente, é salvo, você já o tem como Salvador, mas eu estou querendo dizer, Cristo voltando exatamente agora, como ele encontraria você, meu amado irmão em Cristo? Estamos preparados em atividades? Estamos servindo ao Senhor? Estamos preparados em autenticidade? A luz de Cristo está brilhando? Estamos preparados em afinidade? Estamos tendo um relacionamento com Ele como realmente é do agrado de Deus? E estamos preparados em ansiedade? Não assim, ansiosos, prontos, assim, para encontrarmos com o Senhor e vigiando, atentos, a cada minuto, cada segundo, mas ansiosos. Não importa se é aqui, agora, hoje, amanhã, mas ansiosos. Estamos preparados? Talvez você que está me ouvindo nessa noite, você não esteja preparado porque você de verdade ainda não se converteu a Cristo. Portanto, eu digo a você, agora é o momento. Entregue a Cristo Jesus o seu coração agora, numa simples e objetiva oração. Entregue o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia, confia nele, o mais ele fará. E talvez você seja já um crente em Jesus Cristo, mas está vivendo de uma maneira tão inapropriada. E chegou à conclusão através desse devocional que não está preparado. De verdade não está. É crente, é salvo, mas não está vivendo de maneira certa com Deus. Deus abençoe a sua vida e que esse devocional possa ter tocado no seu coração. Pai, obrigado por tua palavra. Derrame suas bênçãos, salvando almas e também fortalecendo os salvos. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti. Ajude-nos, Senhor, a estarmos preparados. E que o que depender de nós, nos ajude, ó Pai, a fazermos a nossa parte. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por sua presença neste simples devocional. Amanhã, Deus permitindo, às 20 horas, eu estarei aqui na minha página do Facebook, na página da igreja, Segunda Igreja Batista Independente, e todas as nossas transmissões também no nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Boa noite a todos. Deus te abençoe. Muito obrigado por sua participação.